Recording is on. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Antônio e eu faço parte do front-end do grupo 7, que vai gerir o projeto Cherry Up. E o resto do grupo vai se apresentar. Eu sou o Product Owner, Davi Matheus, e faço parte do back. Eu sou o Nilvan Pérez, eu sou responsável pelo front-end e também sou o Scrum Master da equipe. Eu sou o Lucas Lima e eu faço parte do back-end. Eu sou o Arthur e eu faço parte do front-end da equipe. Eu sou o Natanael e eu faço parte do front-end. Eu sou o Abraão e eu faço parte do back-end da equipe. Então, eu acho que antes da gente entrar no projeto em si, acho que a gente tem que falar um pouquinho do contexto e do problema que a gente está lidando aqui. A gente está numa época de pandemia, Covid-19. Entre os problemas que essa pandemia trouxe, além de um problema de saúde, a gente teve problemas com isolamento social, pessoas próximas a gente sendo contaminadas e até mesmo vindo a óbito. E isso causa uma pressão psicológica muito grande na sociedade, principalmente nos últimos tempos. E com isso a gente cresce muito a procura por psicólogos, né? E isso acaba trazendo dificuldade no gerenciamento do serviço dos psicólogos. Então, eu acho que esse é o principal problema que a Cherry Up vai tentar resolver com o nosso projeto. No caso, agora eu vou passar para o Lucas. Agora eu vou falar um pouco da nossa proposta de solução. E antes de tudo, eu tenho que falar que a gente teve que começar bem cedo para a gente conseguir chegar nessa solução. No próximo slide, eu vou falar sobre a nossa proposta, que foi fazer o site do Cheer Up, que é um trocadilho da fruta em inglês com a expressão cheer up, que é para se animar. Aí a gente fez uns protótipos de alta fidelidade, onde a gente vai cadastrar alguns pacientes e a gente vai colocar se ele está bem, se ele está mal, como é que ele está, e depois disso a gente vai enviar e a gente vai gerar alguns gráficos, um dashboard, um gráfico de pizza ou um gráfico de bar. E agora o Natanael vai falar um pouco da arquitetura. Bem, a gente utilizou o Docker, que é uma mistura, são containers, que facilita para não ter problema de erro de versão de software entre os integrantes. E no back, a gente utilizou o Postgres, o Django e o Django REST, que o Postgres é o banco de dados, o Django é a ferramenta back-end que vai manipular o banco de dados, e o REST, ele é uma biblioteca que facilita o uso do Django, porque ele serializa, deixa mais seguro e facilita o uso. Já o React, ele gerencia as páginas. Então, no nosso projeto, temos o usuário não logado, que é quando ele entra no site, e ele tem a capacidade de cadastrar uma conta ou logar, caso ele já tenha uma. Se ele já tem uma conta, ele é um usuário psicólogo. Sendo um usuário psicólogo, ele pode editar os próprios dados, como o nome, o número do CRP, entre outros dados pessoais dele. E ele também possui uma lista de pacientes que essa lista de pacientes ele pode cadastrar, excluir e adicionar consultas do próprio paciente. Sendo assim, ele pode armazenar mais dados sobre o paciente, que ajuda a facilitar futuramente na geração de dashboards e em dados do próprio paciente. Aqui está a descrição de alguns casos de uso, que é o principal do psicólogo. Como eu disse, ele vai utilizar os dados para dashboards e aqui a gente tem algumas entidades, as entidades do projeto, que seus atributos, alguns especiais como a lista de pacientes, o CRP, que ele vai ser utilizado como serializer, e pode passar, né? Bem, aqui a gente tem uma relação entre as entidades, que sempre vai ser de 1 para N. O psicólogo, ele pode ter vários pacientes, da mesma forma que ele pode participar de várias consultas.
E o paciente também, ele pode ter várias consultas, porém a consulta só vai ter um paciente e um psicólogo. Então, sempre é de 1 para N em relação ao psicólogo. Bom, ao longo do projeto a gente vai ter a utilização de algumas tecnologias, que vão desde o processo da comunicação entre os membros da equipe até a implementação, que vai ser o foco dessa próxima release. A gente vai ter duas principais tecnologias utilizadas no projeto. A React, que é uma biblioteca JavaScript de código aberto, o foco dela é criar interface de usuário em páginas web. Essa vai ser utilizada pela equipe do front-end. O Django, que vai ser utilizado pelo back, é um framework para desenvolvimento rápido na web. Ele é escrito em Python e ele utiliza o MTV, que é um Model Template View. Esse modelo de arquitetura, esse padrão de arquitetura, eu vou explicá-lo mais detalhadamente associando ao diagrama que a gente utilizou. No front-end, a gente fez a divisão em uma pasta source, que ela vai ser encarregada de ter as principais funcionalidades e elementos relacionados a ela. Todos eles estão ligados à screen, visto que a principal objetivo do front-end é criar uma interação com o usuário. Todos os nomes dessas pastas, desses pacotes, são autoexplicativos para facilitar aí a organização do código e possível futuro aprimoramento dele. Bom, no back-end, a gente vai ter a aplicação do MTV. Como vocês podem ver, os models eles estão interligados a PostgRE, que é um gerenciador de banco de dados, e que facilita justamente a execução do model, que é responsável pela interação do banco de dados. Aí vocês têm a Vue, que ela é responsável pela lógica de negócio, que ela fala justamente o que irá acontecer no nosso projeto, tem as funcionalidades relacionadas a isso. E também os restantes das funcionalidades são inclusas no template, que ele é responsável pela interação com o usuário. Eu vou falar um pouco sobre a viabilidade técnica, já deixando claro que meu mic está meio estourado, então você pode perceber distorções durante a apresentação. Primeiro eu vou apresentar o código funcionando. Deixa eu confirmar se minha tela está mostrando. Primeiramente aqui é o código funcionando da CheeryUp. Essa aqui é a homepage do projeto. Aqui tem o About, que é sobre o projeto. E aqui tem as duas principais funcionalidades dessa release, que é o login e o cadastro. Aqui vamos tentar cadastrar algo. Se for nulo, já lança as exceções. E como estou apenas com uma disponível, não vou fazer do registro. Vou mostrar um pouco agora como funcionou o código. E como o Arthur já tinha dito na source, estão os principais pacotes do projeto. Então, na components vão ficar os fields principais para os usuários colocar dados como e-mail, nome, CRP, senha, enfim. A pages vão ser as páginas que os usuários vão ter acesso. E o style fica toda a estilização dessas páginas. E todas essas rotas vão ficar no arquivo routes. Então, todas as screens vão estar dentro desse arquivo. E agora eu passo para o Davi passar sobre o back. Tá, agora eu compartilho minha tela para mostrar a funcionalidade do back. Primeiro eu vou mostrar o nosso código. Aqui a gente já primeiramente mostrou na models da user, que vai ser nosso usuário, isso tem só um usuário que é o psicólogo. Esse psicólogo vai importar do user padrão do Django, então ele vai herdar do user padrão do Django o username e o password e o e-mail, tendo como modelo específico dele o CRP, a bio e o gênero. E também a gente começou a implementar o paciente, que possui
um gênero, uma região, uma situação e uma descrição, além dos dados informacionais, como o nome, adaptamento e o gênero. Já coloquei para rodar o servidor. Então, entrando na pasta 0.0/8000, aqui, essa é a nossa API root padrão. Entrando aqui para cadastrar um psicólogo, colocar aqui Carla. O e-mail vai ser esse daqui, que já está salvo. E-mail uma senha pode ser qualquer. O CRP vai ser o do psicólogo. E a bio, uma bio que o psicólogo vai querer, né? Ok, agora dando um gênero também, só tem um feminino, post. Aqui foi salvo. E quando a gente pode aqui no user admin, vai estar salvo a Carla e vai ter um psicólogo salvo também. Aí passando dando também um get aqui só para confirmar, né? No Postman. Foi salvo também. Agora, continuando a nossa apresentação normal, o Antônio vai falar agora sobre a produtividade da equipe. Pronto, para falar sobre a produtividade, a gente vai falar um pouco das metodologias, né? A gente utilizou 3 metodologias ágeis, né? Sendo a Scrum a principal e alguns conceitos da XP e usando o ZenHub também. Bom, Scrum a gente se baseia nos 3 pilares, que seria a transparência, a inspeção e a adaptação. Sendo a transparência o grupo sempre mostrando o que está acontecendo e todo mundo estando ciente disso. A inspeção seria todo o grupo sempre inspecionando o que está acontecendo dentro do projeto. E a adaptação seria de como o produto pode sofrer mudanças, né, durante o seu processo. A gente sempre está fazendo as nossas dailies, que são reuniões rápidas de 15 a 20 minutos, para a gente manter contato e explicar o que está acontecendo durante o dia. E Planning Poker seria uma ferramenta que a gente usa para a gente dar prioridade às nossas funcionalidades de cada sprint. E o quadro de conhecimento seria uma ferramenta que a gente usa para a gente acompanhar a evolução de cada integrante do grupo durante o projeto. A gente usa também 2 conceitos da XP, que seria a programação pareada e as pequenas entregas. Sendo a programação pareada, dois programadores fazendo código em conjunto, para que os 2 aprendam e também os dois programadores possam revisar o código e o código ter um percentual menor de risco. E as pequenas entregas seriam o produto recebendo entregas parciais, né? Tipo, a gente pode entregar uma pequena funcionalidade de programa para o cliente, para ele entender que o programa já está funcionando. Isso antes da entrega final. Aí, passando aqui o slide, a gente pode ver o ZenHub. O ZenHub é uma ferramenta que tem alguns gráficos, né? São 2 tipos, que é o Burning Down Report e o Velocity Tracking, que os 2 servem para a gente acompanhar como é que está o nosso desenvolvimento, nosso processo, e ver qual seria a forma ideal para a gente fazer isso. Agora, passando a palavra aí para o próximo. Continuando a falar sobre a produtividade, a gente fez um gerenciamento de riscos. Entrando aqui no nosso GitHub Pages, que está bem completinho, na nossa documentação, mas já que o tempo é curto, eu vou falar dos principais riscos que a gente planejou, né, que a gente preveu. Um deles é a desistência de descobrimento da equipe, o outro é a falta de conhecimento técnico das ferramentas, e o outro é algum conflito de prova, algum imprevisto na hora de entregar uma parte, por causa de falta de tempo. E com isso, a gente resolveu tentar impedir esse risco de acontecer. Por isso a gente fez um planejamento de horário para o nosso grupo. E cada um resolveu mandar a sua horário para o nosso Scrum Master dar uma montada no horário para a gente ver quais datas a gente pode ter mais tempo para fazer o trabalho e qual data a gente está meio apertado. Então a gente vai meio que se baseando e evoluindo em relação a esse planejamento de horário. Agora, falando mais da perspectiva, que o Antônio já falou do ZenHub, né, que a gente usa o Velocity Track para ver quando está evoluindo, né, e quando está entregando a cada sprint. Nosso sprint média nosso ponto médio, quer dizer, é de 27,71 por sprint. Agora, falando outra prática que a gente usou da metodologia, que é os dados de conhecimento, que nosso sprint 0, que pouca gente sabia pouca coisa, né, que a gente está no começo do semestre, passou umas férias, né, pouca coisa a gente aprendeu, tipo Python, Django, no back-end nunca tinha mexido. Aí agora podemos ver a evolução, né? Que é 26, agora o Python e o Django não é mais aquele monstro, e o React começou a ficar mais simples para as pessoas estarem mexendo. A gente começou a entender mais o método dos JASs,
O Docker também a gente começou a aprender e outros exemplos que tem aí já. Agora, falando do Burn Down, outra prática que a gente utilizou, daqui ao 2022, que a gente começou a utilizar essa prática realmente, em gráfico de escala, que podia ter melhorado, e agora a Sprint 6, que foi uma sprint mais pesada, né, em relação à produtividade, tá aí também. E aí, agora, para a Release 2, a gente vai tentar improvisar mais, tentar promover mais a produtividade do nosso grupo, e temos nosso agradecimento por participar desse trabalho que vai nos ajudar muito para frente.